noite, irmãos. Nós estamos aqui para mais um culto nosso, mais uma live da Igreja Batista Independente. Então, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos aqui para fazer o nosso louvor, junto com os irmãos, aonde vocês estão. Amém? Que a Bíblia diz que nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não importa se é neste lugar, naquele lugar ou acolá, mas sim, em espírito e em verdade é o que o Senhor Jesus nos ensina. Eu só quero deixar um versículo com os irmãos, que está escrito lá em João 11:35, que é pequenininho esse versículo, que diz: Jesus chorou. Essa passagem se refere ao momento em que Jesus foi se encontrar com Marta e Maria, porque Lázaro havia morrido e já fazia 4 dias que ele estava sepultado. E quando Jesus viu aquele momento de tristeza, de angústia, de desespero, porque tinha amigos ali, parentes, irmãs de Lázaro estavam ali. Jesus vendo todo aquele momento, Jesus sentiu uma íntima compaixão e chorou. E a gente fica assim refletindo, por que Jesus chorou? Se Jesus sabia que ele foi lá exatamente para ressuscitar Lázaro, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas o que a gente pode aprender com isso? Que Jesus sentiu uma grande empatia naquele momento. E a gente sabe que empatia significa se colocar no lugar de alguém. Então, naquele momento, mesmo Jesus sabendo que ia haver uma alegria, daqui uns instantes, uns momentos, ia haver uma alegria, mesmo assim, Jesus chorou, sentiu, se colocou no lugar de Marta, se colocou no lugar de Maria, das pessoas que estavam ali e chorou, sentiu aquela dor, sentiu aquela tristeza. Então, quero dizer a você que Jesus, ele se importa com você, mesmo sabendo que o momento que você está passando agora, pode haver um amanhã, porque a Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje Jesus está chorando com você, mesmo sabendo que você vai ter uma vitória, mesmo sabendo que tudo vai passar. Jesus se coloca no teu lugar e se preocupa muito com você, porque Ele te ama. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você, que Jesus se importa com você, Ele te ama e tem o melhor para você. Amém? Vamos orar e a gente já vai passar para o louvor. Querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e sabemos que o Senhor é o nosso Deus eterno e que se coloca no nosso lugar, sabendo que tudo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós estamos atravessando é um momento. E a tua palavra diz que quando nós passarmos pelo fogo, a chama não arderá em nós. Quando passarmos pelas águas, nós não iremos nos afogar. Os rios não vão nos afogar. Mas o Senhor estará conosco. O Senhor está nos abençoando, aliviando, dando refrigério para nós. E nós cremos nisso, Senhor. É por isso que nós te adoramos e te louvamos. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Também.
nosso seguro. Deus é o nosso seguro e Ele nos segura nos braços dele. Amém? Vamos adorar ao Senhor com esse seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Obrigada, Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Obrigada, Deus. Em teus braços é o meu descanso.
Obrigada por tão grande amor, Senhor. Graças a Deus. Estás aqui, vem
Bem-vindos a mais uma reflexão, a mais uma mensagem de Deus ao teu coração. Espero que esse momento que você vai estar aí assistindo e ouvindo a palavra seja um momento em que Deus possa falar ao teu coração, a fim de que você possa ser abençoado na sua vida espiritual. O tema da mensagem que eu quero compartilhar no dia de hoje é valorizando a salvação da minha alma. Isso mesmo, valorizando a salvação da minha alma. Eu quero ler com você lá em Marcos, capítulo 10, no versículo 17. Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha as palavras desse homem. A Bíblia diz que ele foi até Jesus, se ajoelhou diante do Senhor e ele fez uma pergunta para Jesus. Ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, meditando nesse versículo e dentro desse contexto, eu quero aí estar ministrando ao teu coração, mas antes eu quero estar orando com você. Amém? Vamos estar orando onde você estiver neste momento. Coloque a mão aí no teu coração e peça para que Deus fale ao teu coração, que esta mensagem ela entre em seus ouvidos, penetre até a divisão da alma e do seu espírito e ela produza dentro de você. Produza dentro de você uma necessidade, um desejo de conhecer mais a graça de Deus e de valorizar mais a salvação da sua alma e a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento eu quero rogar a Ti que esta palavra possa abrir a nossa mente e nosso entendimento, para que possamos valorizar mais a salvação da nossa alma. Jesus, o Senhor pagou o preço na cruz, pela nossa redenção. O Senhor levou sobre si todo o juízo, toda a condenação, todo o pecado que estava sobre a nossa alma, para que nós pudéssemos alcançar perdão dos nossos pecados e vida eterna. Então, Senhor, que esta palavra seja uma palavra de esclarecimento, uma palavra que Teu Espírito Santo possa fazer com que o coração das pessoas entendam e compreendam e valorizem a necessidade da salvação, Senhor. Porque esta vida neste mundo é passageira e a morte é a porta de entrada para a eternidade. E nós queremos, Senhor, que quando a morte vir sobre a nossa vida, e a porta da morte abrir para a eternidade, nós possamos entrar por esta porta. E do outro lado, o Senhor possa estar nos esperando para nos conceder a salvação da nossa alma e a vida eterna. Então eu peço a Ti mais uma vez que o Senhor abra a mente, o entendimento e a compreensão de cada um dos Teus filhos, para que ao entender, compreender a Tua palavra, possam, Senhor, tomar uma decisão e possam valorizar a salvação e a vida eterna. É que eu peço e desde já te agradeço, Senhor. Amém. Amém? Estudando este versículo aqui, nós podemos fazer algumas observações e extrair dele alguns ensinamentos importantes para a nossa vida. A primeira observação importante que nós fazemos aqui está na atitude desse homem. A Bíblia diz que este homem ele teve iniciativa de ir a Jesus. Ele se dispôs a sair da sua casa e ir ao encontro do Senhor Jesus. Estudando a Bíblia, nós vemos que a maioria das pessoas que tomaram uma decisão, que tiveram uma iniciativa de ir atrás de Jesus, de ir buscar Jesus, todas as pessoas que foram até Jesus, elas foram abençoadas, foram curadas, foram libertas, foram transformadas, elas experimentaram milagres em suas vidas, milagres de salvação, de transformação, de cura em suas vidas. E este homem aqui, ele começou bem. A Bíblia nos mostra aqui que ele teve uma atitude positiva. Ele saiu da sua casa e ele foi em busca de Jesus, ele foi atrás de Jesus. Ele buscou ao Senhor. Então ele teve uma atitude positiva. Mas é interessante que ele começou bem. Ele teve uma atitude positiva, mas no final ele terminou mal porque ele também teve uma atitude negativa na vida dele. Vemos que muitas pessoas elas vão até Jesus, elas buscam Jesus.
Elas até têm uma experiência com Jesus, uma experiência de cura, uma experiência de restauração, uma experiência de ver a sua necessidade ser suprida. Ela tem uma experiência de ver um milagre acontecer na vida dela. Ela tem um contato assim de intimidade, de experiência com o Senhor. Ela escuta o que Jesus fala com ela, mas muitas vezes ela termina mal porque ela acaba perdendo a salvação da sua alma. Ela acaba perdendo a oportunidade da vida eterna. Por quê? Porque muitas vezes, quando Jesus fala algo ao coração dela, que ela tem que tomar uma decisão na vida dela. Uma decisão entre obedecer a Jesus e fazer algumas renúncias na sua vida, ou não obedecer Jesus e continuar fazendo aquilo que ela quer fazer, mas que aos olhos de Deus não é correto. E muitas vezes pode ser que você, meu querido e minha querida, você teve uma atitude como esse homem aqui. Ele foi até Jesus. Ele estava ali, desejoso de conhecer Jesus, ele queria saber sobre a vida eterna. Mas quando Jesus disse algo para ele, aquilo que Jesus disse exigia dele uma renúncia. Mas ele não estava preparado para renunciar, para abrir mão de algumas coisas na vida dele. E muitas vezes tem pessoas que elas começam bem, têm uma atitude positiva, mas elas não estão dispostas a renunciar a algumas coisas para que possam alcançar a salvação, para que possam alcançar a vida eterna, para que possam ser abençoadas por Deus. Então este homem aqui ele teve uma atitude positiva, começou bem, mas não terminou bem. A outra coisa que nós observamos desse homem aqui, que ao aproximar-se de Jesus, ele se ajoelhou, ele se prostrou diante do Senhor. Quando ele se ajoelhou diante de Jesus, aquele homem demonstrou ali reverência, ele demonstrou respeito. Isso significa que ele tinha uma consideração, ele tinha assim um apreço por Jesus. Ao chamar Jesus de bom mestre, revela aqui que ele reconhecia a bondade e o valor dos ensinamentos de Jesus. Então ele demonstrou aqui uma atitude positiva novamente. Mas ele não quis assumir um compromisso com Jesus, quando Jesus convidou ele para assumir um compromisso. Quando Jesus colocou diante dele uma decisão de assumir um compromisso com Jesus. Tomar ali uma decisão de seguir a Jesus. Então tem muitas pessoas que elas se tornam assim, amigas de Jesus, amigas da palavra. Elas respeitam Jesus, têm reverência por Jesus, elas reconhecem a bondade de Jesus, a graça de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas elas não querem assumir um verdadeiro compromisso com Jesus. Não estão dispostas a assumir um compromisso de seguir a Jesus. São apenas amigas da palavra, gostam de ir aos cultos, gostam do louvor, gostam de ouvir as mensagens, mas não tomam uma decisão de verdadeiramente se comprometer com Jesus, de seguir a Jesus. Então, não adianta você gostar de ir à igreja, gostar de ouvir mensagens, gostar de escutar louvores, mas se você não assumir um compromisso verdadeiro com Jesus. Uma outra coisa que nós observamos aqui, na atitude desse homem, que ele demonstrou assim uma preocupação com a salvação da sua alma. Ao perguntar para Jesus o que farei para herdar a vida eterna, demonstra aqui que ele tinha consciência que após a morte existia uma eternidade. Ele sabia que um dia ele iria morrer. Esse homem aqui ele estava ciente de que após a morte existe uma eternidade. Que a vida neste mundo aqui é passageira. Então ele queria saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Como este homem que demonstrou interesse e preocupação com a vida eterna, com a salvação da vida eterna, também muitas pessoas nos dias de hoje, elas se preocupam, elas têm interesse, elas sabem que existe uma eternidade, elas sabem que após a morte existe um reino espiritual, existe algo a mais além da morte. Então tem muitas pessoas que têm essa consciência e este homem tinha essa consciência. É por isso que ele chega para Jesus e ele fala, que farei para herdar a vida eterna? Então ele sabia que existia uma eternidade. Ele sabia que após a morte existia uma vida após a morte. E nos dias de hoje também há muitas pessoas que têm esta consciência. Tem consciência que existe uma eternidade, tem consciência que a vida não se resume apenas aqui neste mundo, mas que existe
a eternidade. Esse homem, ele sabia que existia a eternidade, mas ele não sabia o que fazer para alcançar a vida eterna. Então, mesma coisa muitas pessoas hoje, elas sabem, têm consciência que existe uma eternidade após a morte, mas elas não sabem como fazer e o que fazer para herdar, para alcançar a vida eterna. É interessante que esse homem aqui, ele era religioso, ele cria em Deus, ele demonstrava assim reverência e respeito por Jesus, mas ele não era salvo. Ele guardava os mandamentos, ele frequentava ali a sinagoga, frequentava as cerimônias religiosas da sua religião, mas não sabia como herdar a vida eterna. E quantas pessoas que são religiosas nos dias de hoje, são devotas, acreditam em Deus, professam uma fé, frequentam uma igreja, uma religião, mas se morrer, não tem certeza da salvação da sua alma. Se a morte vir sobre a sua vida, elas não são salvas. Era a situação desse homem aqui. Ele era religioso, porque ele guardava os mandamentos, ele cria em Deus, ele frequentava ali a sinagoga, ele era alguém assíduo, conhecedor da palavra, mas não era salvo. Não tinha a certeza da salvação da sua alma. E quantas pessoas nos dias de hoje que estão vivendo essa situação desse homem aqui, né? Se ele foi perguntar para Jesus o que precisava fazer para herdar a vida eterna, significa que ele não tinha a vida eterna, que ele não tinha a salvação da sua alma. E quantas pessoas nos dias de hoje que também não têm certeza da salvação da sua alma. Se a morte bater na porta da sua vida hoje, você tem certeza da salvação da sua alma? Você tem certeza de que após a morte você vai herdar a vida eterna? Esse homem aqui não tinha. Então é importante nós termos essa certeza. Tem muitas pessoas que falam assim, se for para mim ser salvo, serei salvo, é Deus que sabe. Não, meu irmão. Quem tem que saber se vai ser salvo é você. A decisão está em você. O que Deus tinha para fazer para o homem ser salvo, Deus fez. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. O que Jesus tinha que fazer para que o homem alcançasse a vida eterna, Jesus fez, pagou o preço na cruz. Só que agora depende de cada um de nós. Depende da nossa fé, depende de nós valorizarmos a obra que Jesus Cristo fez na cruz. Depende de cada um de nós tomarmos uma decisão. A salvação é individual. Então você tem que ter certeza da salvação da sua alma. Você tem que saber para onde você vai após a morte. E você tem que ter essa certeza. E esse homem, ele queria ter essa certeza, ele queria saber o que fazer. Amém? E nós temos também que ter esta preocupação em relação à salvação da nossa alma. Outra coisa que nós observamos aqui a respeito desse homem, é que ele chegou tão perto da vida eterna, mas não alcançou a vida eterna. Ali no capítulo 10 de Marcos, no versículo 19 a 22, diz assim, tu sabes, Jesus disse para ele, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E a Bíblia diz assim, ele, porém, respondendo, disse a Jesus, mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E olha o que Jesus disse para ele. Olhando para ele, Jesus o amou e disse, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e siga-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. O que impedia aquele homem de herdar a vida eterna era o seu apego ao dinheiro, era o seu apego aos bens materiais que ele tinha. Não é errado uma pessoa ter bens materiais, uma pessoa ser rica, uma pessoa ser bem-sucedida na vida financeira. Não é errado, não é pecado uma pessoa ter bens, ter dinheiro, ser rico. O que é errado é esta pessoa colocar a sua confiança no dinheiro. O que é errado é o apego demasiado às coisas materiais. O que é errado é o coração estar completamente apegado às coisas desta vida. Porque tudo que você tem nesta vida vai ficar. O dinheiro no banco vai ficar, a casa própria vai ficar, o carro vai ficar, enfim,
tudo que nós temos nesta vida, na área material, financeira, vai ficar. Após a morte nós não vamos levar nada. E quando Jesus disse isso para esse homem, não é que Jesus queria ver aquele homem pobre, sem nada, na miséria, não. Jesus disse para este homem: vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me e terás a vida eterna. É porque Jesus sabia que o coração daquele homem estava apegado aos bens materiais. O coração dele estava apegado àquilo que ele tinha, àquilo que ele possuía. Então, muitas vezes, o que impede as pessoas de herdar a vida eterna, de alcançar a salvação, é o apego que elas têm em coisas desta vida. O coração está apegado às coisas materiais desta vida, coisas que vão ficar. Coisas que não vão contribuir em nada em relação à salvação da sua alma. Então o que nós vemos aqui? Aquele homem tinha fé, aquele homem ele cria em Deus, ele guardava os mandamentos, ele acreditava na vida eterna, mas os bens que ele possuía estavam acima de qualquer coisa, até mesmo de Deus. Os bens que ele tinha, para ele, tinha mais valor do que a vida eterna. As coisas materiais dele eram a prioridade na vida dele. Está entendendo? Então, muitas vezes, o que está impedindo muitas pessoas de alcançar a vida eterna, a salvação da sua alma, é o apego às coisas materiais desta vida. Estão apegadas às coisas desta vida, o coração está preso às coisas desta vida. Então, meu querido irmão e irmã, não deixe o seu coração se apegar às coisas materiais desta vida. Não deixe o seu coração ser dominado pelas coisas desta vida, porque tudo vai ficar. Você não vai levar nada desta vida. Tudo que nós temos, até mesmo pessoas que nós amamos, o dia passa. Filhos que nós temos, por mais que a gente ame os nossos filhos, nós temos que ter essa consciência de que os filhos foram presentes de Deus na nossa vida. Mas eu não posso permitir que o amor que eu tenho pelo meu filho, pela minha filha, venha impedir de que eu alcance a salvação da minha alma, de que eu alcance a vida eterna. Porque tem pessoas que muitas vezes, ela abre mão da salvação da sua alma por causa de alguém da sua família. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela tinha medo de se entregar a Jesus e tomar uma decisão por Jesus, porque ela pensava assim: o que as minhas irmãs vão pensar? O que as minhas irmãs vão dizer? Elas vão dizer que eu mudei de religião, daí não vão querer conversar comigo, não vão querer mais visitar, vir aqui em casa. Eu falei: mãe, salvação é individual. Se as tias amam a senhora, gostam da senhora, isso não vai ser empecilho. A decisão que você vai tomar por Jesus é pessoal, é individual. A salvação da alma da senhora é independente das tias. Se verdadeiramente as tias, que são irmãs da senhora, amam a senhora, vão aceitar a senhora. Não vão virar as costas para a senhora só porque a senhora tomou uma decisão por Jesus. A senhora não está mudando de religião, a senhora está mudando de vida, a senhora está tomando uma decisão que vai mudar a eternidade da senhora, porque Jesus é o único Senhor, Salvador e Redentor da nossa alma. Foi Jesus, somente Jesus é que pagou o preço da salvação da nossa alma. Então a minha mãe, ela tinha essa luta interior. Ela queria tomar uma decisão por Jesus, sabia que Jesus era o único Senhor, Salvador, Redentor da nossa alma, mas ela tinha essa luta interior em relação a descer as águas do batismo. Está entendendo? Então tem muitas pessoas que o apego, algumas coisas, a família, a uma tradição religiosa, atrapalha ela, impede ela, muitas vezes, de alcançar a vida eterna, de alcançar a salvação da sua alma. Em Mateus, capítulo 6, no verso 21, Jesus ele fala algo interessante. Jesus ele fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quando Jesus ele diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, ele está falando sobre aquilo que define a nossa prioridade. Está falando sobre aquilo que é o centro controlador e dominador da nossa vida. O que definia a prioridade na vida daquele homem e controlava o seu coração era o apego aos bens materiais que possuía. Para ele, os seus bens tinham mais valor do que Jesus e até mesmo mais valor do que a vida eterna. Então, na vida de muitas pessoas nos dias de hoje, o que impede elas
de herdarem a vida eterna também tem sido o apego. Um exemplo, o apego a um vício, apego a um relacionamento errado que afasta ela de Deus, um apego emocional que leva muitas vezes a uma dependência onde outra pessoa exerce influência e manipula a vida dela, apego muitas vezes afetivo aos pais e por medo dos pais, do que os pais podem falar ou dizer, eles aí deixam de tomar uma decisão por Jesus. O apego muitas vezes aí uma tradição religiosa, então muitas vezes o apego. Agora pare nesse momento e reflita, o que atrapalha sua vida cristã? Do que está impedindo você de seguir a Jesus? O que está impedindo você de tomar uma decisão por Jesus? O que está impedindo você aí de verdadeiramente aí abraçar a fé e a salvação da sua alma? Preste atenção, salvação é coisa séria. E a salvação é pessoal e individual, está somente em você. Então preste atenção, para nós herdarmos a vida eterna, Deus fez o que Ele podia fazer. Para nós herdarmos a vida eterna, Jesus também fez o que Ele poderia fazer. Agora, só depende de nós, só depende de você. Esse homem aqui, ele foi desejoso, ele foi todo alegre em busca de Jesus. Chegou ali e demonstrou ali o seu respeito para Jesus, dobrou seu joelho diante de Jesus, expressou o seu desejo de herdar a vida eterna. Mas ele acabou perdendo a vida eterna, porque o apego às coisas desta vida levaram ele a perder aquilo que ele desejava, que era a vida eterna. A Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora pesaroso. Foi embora sem a salvação, foi embora sem a vida eterna. Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Salvação é coisa séria. A vida eterna é uma realidade. Aquele homem estava desejoso de ser salvo e alcançar a vida eterna, mas não alcançou. Perdeu a oportunidade. Então, após ouvir a palavra de Jesus, aquele homem teve que fazer uma escolha. Renunciar a si mesmo, pela fé, seguir a Jesus, ou virar as costas para Jesus e continuar seguindo o seu próprio coração, dominado pelas coisas desta vida. Então, ouça bem, todos os dias, nós temos que fazer escolhas e nós temos que tomar decisões em muitas áreas da nossa vida. Mas o que diz respeito à salvação da nossa alma, o que diz respeito à vida eterna, nós não podemos protelar. Nós temos que valorizar a salvação da nossa alma. Nós não podemos deixar que nada impeça de que nós possamos herdar a vida eterna. Então preste bem atenção. Nós temos que ter consciência de que tudo que diz respeito a esta vida aqui é passageira. Nós não iremos levar nada desta vida. Nós temos que ter esta consciência. Nós temos que ter consciência de que a morte é uma realidade. Não tem como fugir da morte. Qualquer hora, qualquer dia, a morte vai bater na porta da nossa vida. E nós temos que estar preparados para passar pela porta da morte. E nós também temos que estar preparados, tendo essa certeza, essa convicção da vida eterna, da salvação da nossa alma. Isso é importante. Então você tem que levar a sério a salvação da sua alma. Não brinque com a salvação da sua alma. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Porque nós não sabemos a hora e o momento que nós podemos morrer. A morte é uma realidade. Muitas pessoas elas estão passeando, andando na rua e uma bala perdida atinge e elas morrem. Uma pessoa deita para dormir e não acorda. Uma pessoa muitas vezes está andando na rua, tropeça, cai, bate a cabeça e morre. Então a morte é uma realidade. Eu não quero colocar medo em você. Eu quero que você tenha consciência dessa realidade. A morte é realidade, não tem como fugir dela. Então nós temos que ter certeza da salvação da nossa alma. E nós podemos ter certeza, sim. Aquele homem chegou para Jesus e falou: que farei para herdar a vida eterna? Sabe o que você tem que fazer para herdar a vida eterna? Primeiro, você precisa reconhecer que você precisa colocar a sua vida em Jesus Cristo. Você precisa reconhecer que somente em Jesus está a vida eterna.
Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Nenhum outro nome nos leva a Deus, nenhuma outra divindade. Nada nos leva a Deus, nenhuma religião nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali em 1 João capítulo 5, no verso 11 e 12, fala que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho Jesus Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna. Então a vida eterna, meu irmão, minha irmã, não está numa religião. Não está na religião batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Congregação Cristã do Brasil. Não está na Igreja Católica. A vida eterna, a salvação da nossa alma, não está numa religião, numa denominação, numa seita. Ela está na pessoa de Jesus Cristo. Foi Jesus que pagou na cruz o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Então, nós temos que colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa vida e a salvação da nossa alma em Jesus Cristo, nas mãos de Jesus Cristo. Porque nele está a salvação da nossa alma. Que farei para herdar a vida eterna? Eu tenho que reconhecer os meus pecados, assumir as minhas culpas, confessar os meus pecados, se converter dos meus maus caminhos, começar a fazer aquilo que Jesus nos ensina. Jesus falou: vem, segue-me. Seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus. Hoje muitas pessoas estão seguindo doutrinas de homens, estão seguindo dogmas aí de religiões, mas não estão seguindo os ensinamentos de Jesus. Não estão seguindo os passos de Jesus. E nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, os passos de Jesus, e colocar a nossa fé somente em Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor, Salvador e Redentor da nossa alma. Então que a partir de hoje, meu querido e minha querida, você possa tomar uma decisão na sua vida. Salvação é coisa séria. Não adianta você saber que existe uma eternidade, mas você não ter certeza da salvação da sua alma e certeza de que você tem a vida eterna. Então que hoje você tome uma decisão. Resumindo, aquele homem ali, ele abriu mão da vida eterna por aquilo que não era eterno. Ele chegou tão perto da vida eterna, mas acabou perdendo a vida eterna. Aquele homem ali, existia valores no seu coração, bons valores. Mas não adianta uma pessoa ter bons valores, uma pessoa ser religiosa, seguir alguns dogmas religiosos. Ele guardava os mandamentos, mas o coração estava apegado às coisas materiais dessa vida. Não adianta você ser religioso, ser uma pessoa boa, bondosa, mas o seu coração está tão apegado às coisas materiais que você não consegue seguir a Jesus. Que você não consegue abrir mão de algumas coisas por amor a Jesus. Não adianta. Aquele homem era religioso, conhecia a palavra de Deus, mas não tinha vida eterna, não tinha salvação. Então que hoje, meu irmão e minha irmã, você possa refletir sobre a importância de você valorizar a salvação da sua alma. Não deixe que nada afaste você de Jesus. Não deixe que nada leve você a perder a vida eterna e a salvação da sua alma. Nada. Nem um relacionamento errado que te afasta de Deus. Não permita. Não permita que as coisas materiais, dinheiro, bens materiais ou qualquer outra coisa faça você perder a salvação da sua alma e perder a vida eterna. Amém? Se você está afastado de Jesus, volte para Jesus. Se você caiu, retrocedeu na fé, voltou nos vícios das drogas, da bebida alcoólica, toma uma decisão hoje. Renuncie. Fala para Jesus: Jesus, eu quero renunciar esse vício, eu quero renunciar esse pecado, eu quero renunciar isso, porque eu quero a salvação da minha alma, porque eu quero ter a vida eterna. E lembre-se, salvação é pessoal e individual. O marido não tem poder de salvar a
A esposa não tem poder de salvar o marido. O pai não tem poder de salvar o filho não tem poder de salvar o pai. Salvação é individual. A decisão por Jesus é pessoal, é individual. A vida eterna só depende de você e de mais ninguém. Coloca a mão no teu coração, vamos estar orando. Senhor Jesus, eu compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se esta pessoa que ouviu a tua palavra, ela não tem certeza da salvação da sua alma, que hoje ela tome uma decisão, que hoje ela possa se entregar a ti, Senhor, e reconhecer que tu és o único Senhor, Salvador e Redentor da alma dela. Se alguém, Senhor, um dia tomou uma decisão, começou a seguir o Senhor, foi batizado nas águas, mas retrocedeu na fé, se afastou dos teus caminhos, que hoje essa pessoa volte para a tua presença, que hoje essa pessoa possa se reconciliar com o Senhor, que hoje essa pessoa tome uma decisão de valorizar a vida eterna e a salvação da alma dela. Se tem alguém que ouviu a tua palavra, Senhor, e o coração está apegado às coisas desta vida, que ela entenda que as coisas desta vida vão ficar. As coisas materiais desta vida vão ficar, Senhor. Ela não pode colocar estas coisas acima da salvação da sua alma. Ela não pode valorizar os bens materiais mais do que a salvação da alma dela. Senhor, abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos que ouviram esta tua palavra. Que haja resultados positivos desta palavra no coração deste homem, desta mulher, deste moço, Pai. Em nome de Jesus, eu peço e desde já te agradeço, Pai. Amém. Amém. Fica com esta palavra. Se está afastado de Jesus, volte enquanto há tempo. Se você conhece a verdade, mas ainda não se decidiu pela verdade, tome uma decisão na sua vida. Se você é apenas amigo da palavra, gosta de ir na igreja, de assistir o culto, de ouvir mensagens, gosta dos louvores, tome uma decisão. Assuma um compromisso com Jesus. Comece a seguir Jesus, não de longe, mas de perto. Amém? A decisão é sua. A salvação é individual. A vida eterna precisa ser valorizada. Deus te abençoe. Que esta palavra fique no teu coração. Eu quero neste momento abençoar você com a bênção apostólica. Coloca a mão no teu coração neste momento e receba aí a bênção apostólica. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe ricamente. Se você não conhece a Igreja Batista Independente aqui na cidade de Pedreira, vai ser bem-vindo o dia que você quiser nos visitar. Ela fica localizada ali na rua Ivan Maia Vasconcelos, número 95, no centro da cidade de Pedreira, atrás do Banco Bradesco. Amém? Você é o meu convidado, será bem-vindo e bem recebido em nosso meio. Deus te abençoe. Um abraço.